Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Minhas barbas estão ficando brancas. Eu estou ficando velho. Olá, amiguinhos, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui novamente na cozinha num dia especial, pois hoje é meu aniversário, são 39 verões, 39 carnavais e como vocês puderam ver, a idade está me alcançando, meus cabelos, minhas barbas, pseudo-barbas, estão começando a branquear, mas eu me sinto bem, né, Paquito? Eu estou bem fisicamente, estou me sentindo com 38 anos, e cheio de energia para fazer coisas realmente importantes. Mas vamos voltar aqui ao nosso vídeo. Hoje a gente vai falar de um tema que é recordista mundial olímpico de perguntas aqui no canal, que é como é que eu começo a trabalhar com fotografia, beleza? Então, assim, eu levantei alguns temas, eu tenho convidados para me ajudar a responder essa pergunta para vocês, porque cada pessoa tem uma experiência diferente, né? Então, eu achei interessante chamar pessoas que tenham suas próprias experiências para falar de alguns detalhes muito importantes. Antes de mais nada, tem dois questionamentos, tá? O primeiro, sempre as pessoas me perguntam, Paulo, precisa ter um curso, uma faculdade para poder exercer a profissão de fotógrafo? Não precisa. Existem cursos profissionalizantes, técnicos, existem cursos de universidade, né, pós-graduação e tal, mas você não precisa... Quanto pelo, Paco? Mas você não precisa de ser formado, né, ser graduado num desses cursos para exercer a profissão, tá? Um exemplo disso sou eu. Nunca fiz curso para aprender a fotografar. Era meu hobby, eu ia estudando, ia aprendendo por conta e chegou um momento onde eu me profissionalizei. Entretanto, eu trabalhei com outro fotógrafo e isso é uma coisa que está por baixa hoje. Eu vejo muitas pessoas em grupos, sabe, querendo ver cursos online e tal, maravilha, acho bacana, tá? Mas ninguém está interessado, parece, em trabalhar com outros fotógrafos. Eu sei que não é fácil, não é uma vaga assim muito simples, mas assim, eu vejo muita gente com problema em carregar equipamento. Oh meu Deus, quer dizer que eu vou ter que carregar tripés assim, e mochilas? Sim, amiguinho, você vai fazer isso e você vai ficar observando, você vai ficar vendo os detalhes e vai passar um avião aqui para fazer um barulho, mas eu vou continuar falando. E você vai aproveitar para aprender quais são os macetes que tem nessa profissão, sabe? Observar esse outro fotógrafo, como é que ele está iluminando, como é que ele está dirigindo o modelo, o que eu não quero fazer igual a ele, isso também é muito importante, né? Mas também se você não quer carregar peso, porque você não pode, porque sua condição física não o permite, você pode tratar fotos, você pode administrar o estúdio, você pode fazer N coisas, tá? Então, eu acho muito interessante que você procure uma maneira de entrar no mercado, às vezes, com outro profissional, tá? Isso é muito bom. Segundo, aí é uma pergunta cruel, aí é uma pergunta que você tem que chegar, olhar no espelho, tá? Nossa, Paco, você está perdendo pelo demais. Você tem que chegar no espelho, olhar para você no fundo dos olhos, no fundo da sua alma e dizer assim, o meu trabalho ele é realmente bom, eu sou realmente foda. Porra, meu irmão, sou foda! Sou foda no boxe, sou foda na sinuca, sou foda na piroca, sou foda! E muitas vezes essa pergunta não depende só de você, tá? Então você acha também interessante você perguntar isso para outros profissionais, mas a gente já chega lá. Bom, quais são os profissionais que eu chamei para falar de alguns assuntos específicos? Primeiro, antes um exercício. Imagina que você quer fazer uma viagem, tá? E você vai no aeroporto e você chega lá no balcão lá da empresa aérea e fala assim, eu quero comprar uma passagem. Muito bem, senhor, sim, mas para onde? Nisso ele já começa a digitar, né? Não sei. Tá? Eu falo isso também porque eu já fiz isso e quando eu fiz isso eu acabei indo para esse lugar. O que foi ótimo, né? Porque é um lugar maravilhoso, isso é Ushuaia, na Argentina. Mas isso era lazer, tá? Imagina que profissionalmente você tem que saber para onde você quer ir, tá? Então a gente vai falar de nicho de mercado. A gente não, quem vai falar é o Rodrigo Kapusky.
O Kapusky, ele tem um nicho muito interessante, tá? Que vocês vão ver aí. E ele também fotografa para bancos de imagem. Então ele faz fotos, às vezes sobre encomenda ou às vezes por conta própria, onde ele aproveita para treinar algumas técnicas e ele coloca essas imagens para venda em bancos de imagem. Elas podem ir para campanhas publicitárias, para livros, enfim, para coisas do gênero, ok? Então a gente vai falar nisso. Inclusive eu fui o modelo, tá bom? Eu fui modelo para uma dessas fotos, Chupa Sociedade. O segundo entrevistado é uma pessoa que atua na área de maior procura, né, por todo mundo, que é casamentos, que é o Sheng. Então o Sheng faz ensaios e faz casamentos. Então eu chamei ele para falar sobre portfólio. O que e como que você apresenta para seu possível contratante, para o seu possível cliente, quando você quer trabalhar com isso, ok? Então o Sheng é uma pessoa muito indicada para isso. E o terceiro entrevistado é o nosso amigo canadense, o Luke, né, que vocês já viram nesse vídeo, e eu vou aproveitar aqui para fazer um parênteses aqui, vou abrir um negócio, sempre as pessoas me perguntam como é que esse canadense está aqui. Muita gente pergunta isso. Caralho, Paco, olha os pelos do Paco. O Luke, ele é casado com uma amigona minha da época do colégio, e eles sempre moraram fora e agora estão morando aqui no Brasil. E eu chamei ele agora para esse depoimento porque justamente ele começou do zero em 3 países diferentes, né? Então eu acho que ele está já bem qualificado para responder essa pergunta. O Luke, ele trabalha mais com vídeo, né? Então é um cara que veio da televisão, né? E hoje ele está trabalhando muito com transmissão ao vivo pela internet, que é um tema que vem num vídeo a seguir, né? Depois desse, que ficou bem interessante, que a gente gravou ontem, por sinal. Então, chega de papo aqui na cozinha, né? Na cozinha do Paco. O Paco está meio que dormindo, está meio que... Olha o estado desse Paco. Quando ele começa a ganhar carinho, ele começa a se dobrar inteiro. Então, vamos ver os depoimentos e tal. Apenas uma nota, tá? As 2 primeiras, as do Sheng e o Kapusky, eu gravei com uma Canon G7X Mark II. A imagem é ótima, o foco é ótimo. Entretanto, o áudio é uma bosta. Então, levem isso em consideração, tá bom? Não fiquem chateados. É isso aí, vamos lá. Garoto. Às vezes não é muito fácil escolher um nicho, mas foi uma coisa relativamente natural que a gente conseguiu, porque a gente fotografava muito pet, a gente gostava de pet, e de repente a gente começou a fotografar muito pet para pessoas que queriam fotografar outro tipo de coisa, tipo gestante, mas ela tinha um cachorro porque ela gosta muito e a gente quer fazer a fotografia. As pessoas tinham essa dúvida, tipo, eu posso fazer meu ensaio gestante com pet? Óbvio, pode. Mas enfim, a gente começou a ficar conhecido pelo fato de gostar de fotografar cachorros e gatos. Então, naturalmente, a gente achou um nicho. E eu acho que é isso que importa. Você tem que fotografar coisas que você gosta. Não adianta você fotografar coisas que dão dinheiro. Procure algo que você gosta muito de fotografar e você vai achar o teu nicho. É isso aí. E também, vou virar pra cá. Outra coisa, esse é o Maneco que está aqui também com a gente. Deixa eu... Aí, voltei, desculpa. Agora sim, o Maneco está aqui. A gente tá aqui agora numa charutaria, ok? E a gente estava agora há pouco fazendo umas fotos onde eu estava fumando um cachimbo, cenas da fumaceira. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. Voltando, outra coisa, isso está fazendo para banco de imagem, né? Sim. Tá, então, fala. Por exemplo, são 2 nichos que eu acabo atuando, tanto para atender clientes finais que precisam de um ensaio, quanto para vender fotos para a área comercial, tanto direto para uma empresa ou para banco de imagens que procura esse tipo de foto. Ou seja, é um nicho só, mas você pode atacar de 3 áreas diferentes. Então, o lance é o seguinte, por exemplo, eu também, quando eu comecei a fotografar, eu fazia muita foto de viagem, fazia muita foto desse tipo de coisa, e em vez delas ficarem lá na minha gaveta, que na época era em filme, eu botava isso em banco de imagem, e eu vendi muita foto, assim, por exemplo, um banco precisava de uma foto do Rio de Janeiro, entendeu? Eu teve uma época que eu vendi uma foto dessa, era R$4.000, né, que foi vendida essa foto.
Então assim eu comecei a comprar equipamento e assim eu comecei a ser chamado para campanha publicitária, para esse tipo de coisa. Então, estudem onde vocês moram, o mercado e tal, e aí vocês começam a achar o nicho de vocês. Então, dica número 1, nicho. O banco de imagem é um ótimo termômetro para você ver se sua foto está boa ou não. Verdade. Primeiro, para entrar no banco de imagem, existem vários avaliadores que olham se suas fotos estão boas ou não para entrar no banco de imagem. E depois que você entra, o melhor termômetro é se suas fotos estão vendendo ou não. Simples assim. Isso aí. E daí agora a gente vai para o segundo fotógrafo que vai falar com a gente sobre como começar a fotografar, beleza? O Sheng, Oi. vou deixar foco em você aqui. Você que é o cara do casamento. Tô com o celular aqui porque estamos na churrascaria e aí o áudio da câmera vai ficar uma bosta. Tá? Pronto, aí. Agora sim. Agora sincronizado. O Sheng, você que faz casamento. A pergunta que mais vem lá no canal sempre: como é que eu faço para começar a fotografar? Como é que eu entro no mercado? O que eu tenho que fazer para babá? É sério isso mesmo? Sério. Primeiro, para começar a entrar nesse mercado de casamento, você tem que ter um bom material de portfólio, que não necessariamente precisa ser de casamento. Pode ser fotos dos amigos, das amigas, de casal do amigo, de gestantes. Então, e também fotografar o máximo de coisas. Por exemplo, fotografar de manhã, fotografar à noite, fotografar numa churrascaria, assim. Porque quando você é contratado para fazer um casamento, você tem que entender e saber fotografar em todo tipo de iluminação, tudo, né? Tudo. Você tem que fotografar tipo buffet, você tem que fazer retrato do noivo. Dos amigos. Tudo. Então tem que tentar de tudo, tem que experimentar de tudo. Sim, então acredito que para você entrar nessa área do casamento, lógico, cursos, workshops é importante, mas o mais importante é a tua força de vontade de criar um portfólio próprio, é não depender dos outros. Se você quer entrar no mercado de casamento, começa fotografando os amigos, chama os amigas, chama um amigo, vamos sair um dia e vamos fotografar no parque, fotografa meia hora e gera material e tem que... E também é bom trabalhar com outros fotógrafos, né? Outros fotógrafos, sim. Também. Se os outros fotógrafos verem que você não tem material, esquece, os caras não vão te chamar. Por isso que é importante que você próprio crie o teu material e não depender dos outros. A partir do momento que você começa a ter um material bom, não precisa ser casamento, não precisa ser profissional, mas um material bom, tipo de fotos com os amigos. Os outros fotógrafos vão ver você, esse cara ou essa guria. A gente fala guria porque aqui em Curitiba, né? Mas essa menina. Isso. Essa fotógrafa fotografa bem. Então eu vou chamar ela pra me ajudar como assistente e tudo. Esse é o Doc. Abraço. Esse é o Doc. Tchau, Doc. E que tem que ter aquelas câmeras de fotografar casamento, velho. Até próximo. Tchau. Até mais. Qual que é o negócio, Ari? A primeira coisa é comprar aquelas câmeras de fotografar casamento. Ah, sim. Que não é essa aqui. Não é essa. Então acho que é isso, pessoal. Se vocês querem entrar nessa área de eventos, essas coisas, começa a criar material próprio, não dependa de ninguém. Nenhuma escola de fotografia, nenhum workshop de fotografia vai lançar você no mercado de casamento, no mercado de newborn, no mercado de qualquer coisa. Você mesmo tem que criar teu próprio material e através desse material os outros fotógrafos vão ver, nossa, esse cara tem uma pegada boa. Tem uma pegada boa. Tipo, ele não tem a foto da noiva lá e tal, mas, ele fotografa bem lá. Ele sabe o que ele tá fazendo. Então Sim. Se jogar ele no casamento, ele vai saber fazer, né? Porque eu vejo que a galera fica pensando sempre, porque eu não tenho a lente tal, não, porque eu não tenho uma 5D, não sei o quê. Não, cara, começa a fotografar. Às vezes você pode pegar emprestado também, uma câmera de alguém, você pode alugar, você pode, não sei. Então, assim, a galera pira na porra do equipamento sempre. E pira também na tonalidade das fotos, né? Isso, pira na edição, não esquece. Esquece. Tipo, aprende a fotografar, caralho. Aprende a fotografar, entendeu? Aprenda a fotografar. Pare de pensar na câmera, no não sei o que, no tratamento. Vai pra rua, cara. Quando eu comecei, era uma Hasselblad de filme.
Raça Brava é boa. Mas não, mas era filme, cara. Era 12 fotos por filme. E fazia um evento incompleto, né? Era 2 filmes e fazia um evento. Não, uma vez eu já fiz um editorial de moda com 3 filmes. Caramba. Foi 36 fotos, Nossa, cara. deixa eu ver. Em um momento no casamento que faz uns 20 cliques, 30 cliques. Então, Esses dias eu fui fazer um ensaio com 16 GB. Eu uso no RAW médio, né? Fui fazer um ensaio. Em menos de 20 minutos já foi. Botou já. Nossa. É, isso aí. Então, beleza. Aí agora vamos para a parte 3 desse vídeo. Isso aí. Até mais. I have no idea what we're talking about. Okay, that's the idea. Yeah, okay. Do I talk about school or Whatever you want. Okay. It's a vlog. It's a vlog. So to start off, I think a good base is important, knowledge. So if it's not school that you're going after or just self-taught, learn a lot. Learn about the trade. If it's camera, if it's editing, YouTube is a great school to learn about the craft. There are a lot of great channels that'll teach you about photography to get started. Now, to start with work, I think there's 2 alleyways. There's the self producer, and then there's employment. So to self-produce, it's very easy. You start a YouTube channel, Facebook, Instagram, and you start putting what you're making on it. And just always learn and always try to make it better. You go to any YouTube channel, and the first video of any YouTuber will never be the same quality as if it's 5 years further down. Okay. Never. It's always getting better. To work in television, in journalism. That was your background before? My background, well, I went to school in television production to make in television. And afterwards, I continue on working in television, emissoras, in all 3 countries, Canada, the United Kingdom, and here in Brazil. I've done it 3 times, and it's not easy. It will take you a minimum, when you start, a minimum of 1 year of trying to get jobs. Yeah, because everything is about the context that you have in that city or in that market. Let's call it a market, because I guess that if you go back to Canada right now, you'll be working in 24 hours or less. Yes, absolutely. And all depends on the context. We're here in Curitiba, but in respects to work, a lot of the work is done in Rio or São Paulo. Exactly. So it's a very small market here in Curitiba, but that's where we live at the moment. So we live with it. Yeah, and actually, there's this big quote that I like is that when there are no opportunities, we have to create them. Mm-hmm. So back in the years when I started and way before I started, now talking as a photographer, the only way you can publish your stuff were in magazines or newspapers, and basically that was it. And you have advertisement, so you need to go to the big shot agencies and show your stuff. But now with the internet, and especially on Instagram, it's much easier. It's much easier. Much easier. You can publish your stuff, and the chances of someone reaching your stuff and then saying, "Oh, this is different. I want to talk to that guy," or they saw like a viral video and said, "Oh, I like that. I want to do that for my company." Mm-hmm. It's way easier. So at the same, when we started, there was no YouTube, there was no Instagram, there was no Facebook. YouTube was 10 years ago. It was yesterday, and to the moment that got like a really serious platform was like 5 to 6 years. So it's very recent. Fresh. Yeah, it was yesterday. So you got more competition. It's tough, but on the other hand, we have way more possibilities for showing our stuff than there was in the past. And it's a lot easier to get started. Before you couldn't get a professional camera, professional equipment for under, let's say, $10,000
Dollars. You said like $800 or $600. You get a really good camera to start. Something that when I started, for the milestone for photographers becoming filmmakers was the Canon 5D Mark II. That was my camera at the time, 2008, 2009. And that was something like, was the milestone, because many photographers said, now I can do videos. But then we have information to do that. And back in the years, that wasn't, you need to go to film school or working with someone that really knows about that. And that was even harder. Yeah. So I think the things that we can recap from here are contacts, portfolio, but also like practicing. I read comments on the groups and I receive comments from people from YouTube or Facebook or wherever. And when I check their stuff of their Instagram, the pictures suck. That's the truth. That's the ugly truth. So when I look at that, I say, okay, so you want to work with that? So people are concerning more about how do they start and how do they get paid, even before their it stuff. Won't happen right away. Yeah, and something that's really, 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 really important is who are you showing your stuff? Because many people is like show to your girlfriend, to your boyfriend, to your mother, to your aunt or whatever, and they will say, "Oh yeah, it's really nice stuff, fantastic. You should work with that." No, God! No, God, please, no! No! You should go to a professional photographer, someone who is like 10 years ahead than he's working. He passes many faces into the business, and he will give you like harsh critique. Yeah, he'll tell you exactly. And that won't sound pretty nice for you because you were listening all the time that your stuff is great and someone goes and crush you. But that's the kind of comment that push you up. So it might sound harsh, it might sound bad, but that's the kind of thing that really push you up. I see many people on the group, especially WhatsApp group, stuff like that. They publish like a shitty picture and say, oh, comments on that. For me, translation is, please compliment my picture. See how great I am with a cell phone taking pictures. So, you know, it's not very productive. I think that if you go to, try to find a photographer, someone you like, follow the work, be like, when I started, I was like, oh, there is a speech, a talk about photography somewhere. I was there. And there are photography groups also that you can join. Yeah. Go online, see if where you are, there's a photography group. And there's all types of people that are there. There could be someone with 20 years experience and someone there with a cell phone where it's their first day. So it's a great place to actually learn or teach, depending on how much experience you have, about photography and talk about it. And so you're all in the same circle. Everybody has a different level, and sometimes you'll actually have someone who will give a tip that nobody's ever thought about. And it's a great place to learn. Yeah. And once you have good pictures, once you have good video, people will notice. And it won't be right away. It won't be, oh, I'm going to start doing photography. It doesn't work that way. I'm the next Steve McCurry. You might be, but it takes time. So don't discourage yourself. It will come. Just keep working and you'll get better. You'll always learn something new. I think that this doing this as face that as it's a sport. Like, okay, I'm starting swimming. So which I do that. For me, it's like I always try to look benchmarkings. So benchmarks are the guy that, okay, what I want to be, where I want to go, which is my goal. People don't have goals, so they are running, but they're running with no direction. So I want to make movies like yes, that's my cell phone. I want to do movies like, I don't know, say the Villeneuve. I like his style very much. So that's my benchmark. What he did to get there. So do research. Did he go to film school? Did he work with someone else? Did he? Which was his first movie? So then, how can I apply that into my reality? Like, what can I do
here in my town with my gear, can I write a movie? Can I do like doing like a photo project? That's something that people just they want likes on Instagram, but they are not concerned on doing photo projects, and that won't be paid. That has to be done like, okay, I just want to shoot the dogs on my neighborhood. Fine, I'm just saying that because I'm listening to a dog here on the other side of the street. So maybe that can turn into a specific project on Instagram. It can turn into a book, or it can turn into publishing in a newspaper. Because if it's different, it will call the attention from someone. When you have a line to follow, when you have a path, when you have a benchmark, like this is my destination, I want to reach that, things start to get easier. When you don't have no idea and you're only interested on likes, on instant gratification, you're lost. And that brings up I'm gonna eat my apple after that. Yeah. Okay. And do you know when you've made it big? When people start copying you. Oh yeah. Yeah. When people start copying you, you've made it. That's it. I think this is the first video where I'm speaking English. It is. It is. I think it is. Maybe I should start to make more videos in English. Maybe. Yeah, I think so. Então tá, amiguinhos, foi isso. Eu acho que deu para dar uma pequena, como posso dizer, uma pequena noção do que você pode fazer com diferentes pessoas, com pessoas que trabalham com pets, com casamento, como o Sheng, com vídeo, como o Luke, para você saber para que lado que você corre, ok? Pense, analise e aí vá atrás, ok? Que as coisas vão acontecer. Não é fácil, mas acontece. Beleza? Isso aí, não se esquece de seguir os nossos Instagrams. Eu vou linkar todos e todo mundo aqui no vídeo. E a gente se vê semana que vem com mais vídeos, tá bom? É isso aí. Thanks, Luke.